Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos tratar de dois temas diversos no âmbito da Lei de Abuso de Autoridade: os efeitos da condenação e as penas restritivas de direito. Vamos começar com seus efeitos. Ao condenar alguém pela prática de um ilícito penal, o juiz impõe a sanção penal na forma da aplicação da pena, seja esta de reclusão, detenção, restritiva de direito ou de multa, bem como determina a sua execução forçada. A condenação, porém, também tem efeitos secundários, conforme o Código Penal. São consequências da sentença penal condenatória como fato jurídico e se dividem em penais e extrapenais. Temos no Código Penal, no artigo 92, os efeitos da condenação criminal para os agentes públicos pela prática de delitos que atingem a administração pública. Porém, a nova Lei de Abuso de Autoridade trouxe regramento específico sobre o tema, ou seja, os efeitos da condenação por crimes de abuso de autoridade. Assim, conforme o artigo 4º da norma, são efeitos extrapenais da condenação os seguintes: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos, considerando os prejuízos sofridos e gerando para a vítima um título executivo de natureza judicial. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, ou seja, há um prazo mínimo e máximo de inabilitação. E, por fim, a perda do cargo ou do mandato ou da função pública. Os efeitos de inabilitação e perda do cargo são condicionados à ocorrência de reincidência específica em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Perceba que esses efeitos são alternativos, ou seja, o agente pode sofrer um deles e não necessariamente sofrer o outro. Esclarecidos esses detalhes, devemos tratar das penas restritivas de direito, penalidades substitutivas à prisão quando do cometimento de uma infração penal de menor gravidade. Estão disciplinadas, de modo geral, nos artigos 43 e 44 do Código Penal. De forma específica, relativamente aos crimes de abuso de autoridade, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade são a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Assim, a nova Lei de Abuso de Autoridade segue a política das penas alternativas, trazendo em seu artigo 5º duas possibilidades de penas restritivas de direitos em substituição às penas privativas de liberdade. Agora, professor, todos os crimes de abuso de autoridade admitem a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito? Essa é uma boa pergunta. A substituição de prisão por pena privativa de direito deve atender aos requisitos previstos pelo artigo 44 do Código Penal, que são os seguintes: aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Desse modo, temos que os crimes previstos nos artigos 13, 22 e 24 da Lei de Abuso de Autoridade não admitem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois são praticados mediante violência ou grave ameaça, fato que impede a concessão do benefício. A aplicação das penas restritivas de direitos depende exclusivamente do preenchimento dos requisitos legais, daí porque não se trata de uma faculdade do juiz aplicá-las ou não. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas de maneira autônoma ou cumulativamente, ou seja, são autônomas porque não dependem de uma pena principal, isto é, não são aplicadas como penas acessórias. Seu descumprimento injustificado poderá acarretar a conversão em pena privativa de liberdade. É com essa observação
que encerramos aqui essa breve apresentação acerca dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Em sua área do aluno, estão disponibilizados materiais que tratam dos temas trabalhados com a maior riqueza de detalhes. Tenha sempre em mente que os obstáculos existem para ser superados, aumentando assim o nosso conhecimento e experiência. Por isso, meu caro estudante, siga sempre em frente, bons estudos e até o nosso próximo encontro.